Nesse vídeo eu vou falar sobre o anúncio de Nino no Zenit da Rússia. Vou falar para o Fluminense ficar com os olhos bem abertos, porque o mercado europeu ele tá com um olhar diferente para o nosso Fluminense. Mas a gente já esperava isso, né? Os destaques dos nossos talentos, né? John Kennedy já recebeu proposta do Lyon, rejeitada pelo Fluminense, graças a Deus. Agora, Martinelli desperta interesse do Ajax e Alexander desperta interesse do Galatasaray. Essas e outras notícias do nosso Flusão agora nesse vídeo. Fica comigo depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e é sempre um motivo de alegria, muita felicidade estar aqui com todos vocês, beleza? Gratidão pela tua parceria, pela tua amizade. Quero contar com a moral toda especial que fortalece demais aqui o trabalho da gente. Deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo novo, tá? Comenta aqui embaixo, sempre participa. E se você puder, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Manda até para quem não é tricolor e fala, dá uma força lá porque o cara é gente boa. É tricolor, mas é gente boa, respeita lá os outros times lá que vem lá para poder fazer parte do canal. Dá essa força para poder a gente crescer cada vez mais esse canal do nosso tricolor, beleza? Tamo junto, vamos falar dessas notícias maravilhosas. E eu quero começar falando sobre o nosso capitão Nino, que foi apresentado pelo Zenit. Estou colocando para você aqui, tá? O print da apresentação dele lá no Zenit da Rússia. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Nino, né, o nosso capitão, que o moleque tá com a gente desde 2019 e foram 5 anos à frente do nosso clube, né? Muita entrega, muita vontade, muita seriedade, muito comprometimento, sabe? O Nino tinha contrato até o final de 2024 e se ele fica até junho, o Nino poderia assinar de graça, sair de graça do Fluminense para qualquer outro clube. E não era isso que o Nino queria. Porque o Nino criou um vínculo, sabe, de afeto muito grande com o nosso Fluminense. E aí, meu irmão, o Nino tinha um sonho de ir jogar no futebol europeu. É claro que escolheu a Rússia, né? Mas foi mais por uma questão financeira do que talvez aparecer, né, numa grande liga, né, numa Premier League, essas coisas todas lá, na Champions League. E o Nino, para mim, se tornou um dos grandes ídolos do nosso Fluminense Futebol Clube. E como todo jogador, né, que sai de um clube e vai para um outro clube, ele faz uma postagem, né, de despedida. E o Nino fez uma parada muito diferenciada. O Nino simplesmente escreveu uma carta, sabe? Uma carta que ele conta toda a trajetória dele no Fluminense, sabe? Conta tudo, conta até mesmo quando ele estava pensando em desistir do futebol. E o pai dele teve a sabedoria, né, de estar vivenciando o sonho do filho, o Nino, e disse o seguinte: filho, você ama o futebol, então você não pode desistir daquilo que você ama. Tenta por mais 6 meses que você vai virar, sabe, titular lá no seu time. E o Nino na carta fala assim, ó, eu nem era escolhido para ficar no banco de reserva. Como é que eu ia virar titular? Aí o Nino explica, sabe, as situações que ocorreram, falou que o zagueiro chegou, quando ele voltou ele falou assim, ó, ele era volante, deixa eu jogar de zagueiro, né? Ou seja, já duplicou função, isso já é muito bom. E aí o zagueiro se machuca e o Nino vai jogar de zagueiro. E aí depois o zagueiro volta. E o volante, que o Nino era meio que banco, se machuca e o Nino vai jogar de volante. Então, dentro daquele período que o pai dele falou, o Nino começa a receber oportunidades. E aí depois, né, o Rivaldo, que tem grande parte nessa história do Nino, ele encerra praticamente, né, com o Mojimirim, alguma coisa do tipo. E o Nino vai pro Criciúma. E aí começa toda a trajetória do Nino até ele chegar no Fluminense Futebol Clube. E aqui, meu irmão, ele começa, sabe, ganhando aquela confiança. É um time totalmente diferente em relação a times de menores expressões.
e começa a ganhar o seu espaço, começa a ganhar confiança, até que no jogo, né, da Libertadores contra o Santa Fé, Fluminense Santa Fé, o Fred sai, isso aí tá narrado na carta, e manda colocar a braçadeira de capitão no Nino. E o Nino, sem gritar, sem ser muito, sabe, cabeça quente, ele começa a ser um capitão, um líder do Fluminense de uma maneira bem sutil, bem suave, um líder que fala pouco, um líder que fala mais com atitudes do que com gritaria. Então ele se mostrou ser esse líder, ser esse capitão que é, e cara, levantar essa taça aí, né, levantar o bicampeonato carioca, ganhou a Taça Rio, ganhou a Taça Guanabara, ganhou a Taça da Libertadores da América, isso é sensacional, um dos grandes ídolos da história do nosso Fluminense. E ele disse que uma das coisas que mais marcou nele foi lá aquela vitória do Beira-Rio, que a torcida do nosso Fluminense, mesmo em pequeno número, né, em relação ao que estava do Internacional, era de fato isso, né, mas quase 5 mil torcedores, cantando, aproveitando aquele gancho do DJ, né, que colocou: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar, um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. E aí vai embora, né, a torcida cantando aquela coisa toda, né, e o Fluminense, cara, sabe, apoiou, a torcida apoiou o Fluminense, até mesmo em todos os momentos, sabe, nessa virada contra o Internacional que foi fundamental, onde o Fábio tropeça no Nino, e depois o Fluminense consegue virar com gols de John Kennedy e gol de Germancano. E no final da carta dele, uma carta muito emocionante, né, eu cheguei até a me emocionar, ele fala o seguinte: olha, estou indo, mas eu vou voltar. Fiquem tranquilos que eu vou voltar. Por quê? Porque tá escrito. Então é um até breve. O Nino vai pro Zenit, vai ficar lá, sabe, sendo feliz, conquistando a independência financeira dele e pra família, que é importante também. A gente tem que saber lidar com essas situações. O Fluminense já está se mobilizando, porque um grande clube precisa estar apto e móvel no mercado. O Fluminense trouxe o Antônio Carlos, tá? O Fluminense está tendo o retorno do Manuel. O Fluminense tem o Felipe Melo, tem o Marlon, tem o David Braz. Então 5 zagueiros a gente já tem, tá? Vou repetir: Felipe Melo, David Braz, Marlon, tem agora o Antônio Carlos e tem o Manuel. E, ao que tudo indica, teremos o retorno do monstro, Thiago Silva, em junho, na janela do meio do ano. Então teremos 6 zagueiros e a gente vai estar tranquilo com relação à zaga, beleza? Então, toda a sorte do mundo ao nosso capitão, ao nosso zagueiro Nino, agora no Zenit, e que quando ele completar lá 30, 31 anos, que ele possa voltar a vestir as cores do nosso Fluminense Futebol Clube. Deus te abençoe, Nino. Tamo junto, meu irmão. E agora quero falar para vocês aqui sobre Martinelli e Alexander, que ambos despertaram interesse de Galatasaray pelo Alexander e Martinelli pelo Ajax. Meu irmão, olha só, eu acredito que se não chegar nenhuma proposta realmente, sabe, tentadora para um desses dois atletas que são novíssimos, revelados em Xerém, o Fluminense não vai vender. Essa é a regra, entendeu? Essa é a meta. Porém, o Fluminense tá a porta de se transferir do André. O André tá indo para a Europa, né? Ou para, enfim, para esses mercados que estão de olho no André. Eu acredito que esses dois formarão dupla nessa temporada 2024, tá? E aí é muito certo e muito claro. Os dois voando, no meio do ano já pode pintar proposta, porque é janela de verão para eles, aonde está abrindo a temporada para o mercado europeu. Então já pode pintar proposta, sabe, para o Martinelli e para o Alexander já em junho ou julho, que é na janela que abre para transferências. Se não chegar nada, eles permanecem a temporada inteira, mas com uma junção de coisas, eles voando na temporada, jogando demais, é muito improvável, é muito, sabe, a manutenção deles, que eles continuem aqui em 2025.
é quase certo desses dois serem as próximas compras adquiridas do mercado europeu. Porque são dois talentos e o mercado europeu, ele gosta de talentos. Até porque tem grana. Então ele vem, investe e leva os nossos talentos aqui. Uma vez que paguem bem, tá tudo tranquilo. O Fluminense aprendeu a negociar. Não tá agora mais vendendo, sabe, por 2 bananadas. Então o Fluminense aprendeu a negociar. Então eu espero que o Fluminense, já abrindo o olho em cima dessa investida, dessa sondagem de Ajax e de Galatasaray para Nino e Alexander, o que você faz? Você já faz uma valorização salarial dos dois atletas, tanto também do John Kennedy, quero incluir o John Kennedy aqui, valoriza esses atletas, né? A gente tá vendo aí com o Cauã Elias. Cauã Elias precisa de uma valorização para poder subir o valor dele, que o valor dele é 30 milhões praticamente de multa para rescindir o contrato e ir para qualquer outro clube. E agora esses clubes aqui do Brasil sendo SAF, dinheiro não é o problema para esses caras. Pega um talento desse moleque, Cauã Elias, por exemplo, 17, 18 anos. Esse moleque pode estourar daqui a pouco e ser vendido por 10 vezes mais. Então, tem que abrir o olho, tem que fazer uma renovação de contrato rápida do Martinelli e do Alexander para poder aumentar a multa rescisória e o Fluminense se resguardar. Porque sabe, é imprescindível que esses jogadores irão sair. Então o Fluminense tem que abrir o olho e tem que ficar atento nisso aí. Não pode dormir no ponto. Não pode acordar, tem que estar ligado. Beleza? Então eu queria estar falando sobre isso, sobre Martinelli e sobre Alexander. Quero falar para vocês também aqui agora a respeito do Renato Augusto, que esteve hoje no CT lá do Fluminense, Carlos Castilho, né? Fazendo exames. Ainda não tenho imagens, mas assim que eu tiver imagem, eu vou voltar a falar para vocês aqui, tá? E a qualquer momento vai sair o vídeo da apresentação do Renato Augusto. E eu desejo, cara, sabe? Muita sorte a esse jogador que é um craque, tem 35 anos, mas joga muita bola. E eu creio que o preparador, sabe? Físico, o Marco Seixas vai deixar o moleque bom demais. E o preparador do departamento médico do Fluminense, que é o Filé, vai cuidar da parte física do Renato Augusto e vai deixar ele para jogar uma temporada brilhante à frente do nosso Fluminense Futebol Clube. Era essa a notícia que eu queria trazer para você. Se você gostou, deixa o teu like para mim, se inscreva no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo. Deixa sempre a tua mensagem que é importante, compartilha esse vídeo com outros tricolores. Beijo no teu coração. Vitória Fluminense!